Olá, olá, muito boa tarde. Estamos aqui em mais uma live de sexta, começando religiosamente, meio-dia e 30, beleza? Então, vamos começar aqui, né? Ó, o Rogério na área aí. Pessoal daqui a pouco vai entrando, beleza? Então, só para avisar aqui quem caiu de paraquedas que toda sexta-feira nós temos a famosa live de sexta, onde eu gosto de compartilhar ideias sobre educação, principalmente a questão da educação na massa, da educação criativa, e a ideia aqui é compartilhar diversos insights, diversos pensamentos que vão desde que eu venho estudando, né, de fundamentos mais teóricos, até coisas que eu venho vivendo no meu dia a dia. Então, vem toda essa mistura de prática, né, do que eu vivencio, do que eu vivencio com os meus alunos, sejam os meus alunos, as crianças, seja os alunos professores, né, professores que eu trabalho com os treinamentos. Então, é basicamente isso que acontece na live de sexta. Lembrando que a gente também tem um conteúdo mais denso, que tem a duração também de meia hora, que é o tutorial de Arduino, que é lançado toda terça ou quarta-feira no YouTube, onde eu explico passo a passo como pega um projeto de Arduino que já foi feito, e aí eu vou destrinchando passo a passo quais componentes a pessoa usou, como é que ela fez toda a estrutura da eletrônica e da programação. É uma excelente ferramenta também para quem está querendo dar aí os primeiros passos na questão do Arduino. Bom, vamos lá então, né? Hoje, a live de sexta, eu estava querendo falar muito sobre o que o MIT considera como a grande tendência da educação, né? O que ele considera e tudo mais. E eu acho que é bom a gente contextualizar algumas coisas aqui. Primeiro, o que é o MIT, né? Então, não sei se todo mundo sabe ou não, mas o MIT, né, é uma das maiores, se não a maior faculdade, uma das maiores referências de faculdade de tecnologia do mundo, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. O Massachusetts Institute of Technology, né? E é uma das grandes referências mundiais em tecnologia, desenvolvimento de tecnologia e nessa questão. E o que o MIT tem a ver então com educação, né? Porque teoricamente ele deveria estar dando pitaco na parte da tecnologia, não na parte da educação. E aí a gente vai entrar com outro convidado especial, uma persona que é essencial na nossa história, um cara chamado Seymour Papert. Então, Seymour Papert, ele veio lá da África do Sul. Olá, Daniela. Agora sim começamos, meio-dia e meia. O Seymour Papert veio lá da África do Sul e em determinado momento ele trabalhou lado a lado com Jean Piaget. Quem nunca ouviu falar em Jean Piaget, ele é uma das grandes referências, né, na parte da educação, principalmente por causa da questão do construtivismo, né? O construtivismo é uma teoria de aprendizagem onde, em super resumo, Piaget diz que a gente não deve simplesmente, né, jogar um monte de informações nas crianças como se elas fossem vasos vazios que a gente precisasse encher, mas sim pegar coisas que já fazem parte da realidade da criança ou de quem quer que seja, e a partir daquele momento você construir aquele conhecimento. Seymour Papert trabalhou muito tempo com Jean Piaget. E depois de muito tempo trabalhando com Piaget, ele foi trabalhar como pesquisador lá no MIT. E aí é muito engraçado pensar o que aconteceu na cabeça do Seymour Papert, que ele saiu ali de um grande pensamento relacionado à educação e foi para um lugar onde era o polo da tecnologia, que era o MIT, né? Então o pessoal estava começando a falar dos primeiros computadores, inteligência artificial e tudo mais. Grande João Paulo, boa tarde. E aí ele começou a combinar essas duas coisas. E é muito interessante que ele começou a fomentar várias teorias. O que acontece? Naquela época de Seymour Papert, é importante a gente contextualizar que existiam computadores, mas os computadores na época eram aqueles mainframes, aqueles computadores gigantes, que eles custavam centenas de milhares de dólares. E na vivência
que Seymour Papert teve com relação à educação. Ele percebeu que a questão de programar, né, de criar programas de computador, de desenvolver projetos de computador, fazia muito sentido para o desenvolvimento das crianças. Hoje é até fácil a gente pensar a questão da programação, né? Então a gente está em 2020, vamos dizer que de uns 5 anos para cá, as pessoas falavam: ah, olha só, interessante, as pessoas aprendem a programar é o futuro e tudo mais, e parece ser uma coisa super recente. Mas Seymour Papert, lá na década de 60 e 70, já vislumbrava essa ideia de que era um excelente processo de aprendizagem ensinar as crianças a programar. E aí ele começou, né, ele já vislumbrava de que ia existir essa questão dos computadores pessoais, né, que não era algo comum na época. E assim, ao longo do tempo, eu acho que lá para meados de 80, ele criou a primeira linguagem de programação para crianças, voltada para crianças, que era o Logo. Então, antigamente as linguagens de programação, né, ou seja, aqueles softwares que a gente conseguia criar os aplicativos e tudo mais, eram focados só para desenvolvedores e era algo extremamente complexo. E aí vem essa linguagem de programação que é o Logo, que tinham comandos simples, onde basicamente você tinha uma tartaruguinha e que você falava assim: ah, vá para a direita, vá para cima, vá para o lado. E aí você conseguia fazer desenhos com o Logo, né? Eu não sei se alguém conheceu o Logo, que já chegou a trabalhar com o Logo, manda um joinha aí, aperta o coração, que o Logo chegou a ser uma ferramenta até um tanto utilizada nas escolas. Eu não cheguei a trabalhar com Logo. Meu irmão mais velho falou que tinha aulas de Logo e que ele gostava pra caramba e que ele fazia lá uns prédios e não sei o que. Então foi aí o primeiro passo para trazer as crianças para o âmbito da tecnologia. E, inclusive, ele chegou a criar, né, a desenvolver uma teoria de aprendizagem chamada construcionismo. E não é construtivismo, lá do Piaget, é construcionismo, e que não é nenhuma oposta da outra, né? Ó, a Rafaela mandou o joinha aí que trabalhou com o Logo. A Rafaela é raiz. E aí, o Seymour Papert tem uma teoria chamada construcionismo, que é diferente do construtivismo de Jean Piaget, não é o oposto, na verdade é complementar. Ele vem com a ideia de que as crianças aprendem, né, como usar a realidade das crianças para desenvolver o pensamento, mas o construcionismo vem dizer que a gente aprende melhor quando nós desenvolvemos projetos e que sejam projetos compartilháveis. Então a gente pode pensar nisso desde a criança aprende mais quando constrói um robô, quando constrói um projeto físico, um projeto palpável. Mas do mesmo jeito também que você pode criar uma poesia, que você pode criar uma teoria do universo. Então é basicamente nessa estrutura que o construcionismo vai se trabalhando. E como eu falei, era uma teoria antiga, né? Não é recente, mas hoje é um dos grandes embasamentos do movimento maker. Então o movimento maker veio aí, né? Falei na live anterior que desde 2005 o movimento maker vem trabalhando com uma proposta mais recente, mas hoje a gente consegue embasar toda essa questão do ensino mão na massa com toda a teoria lá construcionista que o Seymour Papert veio trazendo pra gente. Então, assim, existe sim uma fundamentação teórica muito forte com relação ao ensino mão na massa. Daniela tá até falando aí, complementando muito bem, que é um conceito inovador e voltado para o protagonismo. Muito bem colocado, Daniela. Então, o que é essa coisa do protagonismo? A gente fala muito, mas basicamente, na nossa estrutura clássica de educação, nós somos seres passivos, ou seja, a gente tem lá o professor, ele que vai falando o que é o melhor para a gente aprender, o que não é. Então a gente fica lá, sentado, recebendo essa informação. Quando a gente pega essa teoria construcionista, o aluno vai criar o projeto, ele que vai ver o passo a passo daquelas coisas e tudo mais. Então ele vira ali, né, o mestre no sentido de saber, de direcionar para onde ele vai aprender ou não. E falando em relação à autonomia e tudo mais, e é algo realmente maravilhoso. E é interessante que desde aquela época lá de Seymour Papert, já existia, né, as pessoas começaram a falar de usar o computador pro ensino, para a parte de ajudar no ensino, né?
E desde aquela época ele já teve uma sacada que muita gente não teve até hoje, né? É muito comum a gente ver as escolas querendo trabalhar com tecnologia, mas vamos dizer assim, que é uma implementação fake de tecnologia, que é basicamente você usar a tecnologia para fazer as coisas do mesmo jeito de antes. Então, como eu falei, né, a gente não tem um ensino protagonista, a gente tem um lugar onde o professor detém todo o conhecimento e ele vai trazendo essa avalanche de informações. O que a maioria das tecnologias educacionais fazem? Elas potencializam esse processo. Então, eles pensam assim, e se a gente, ao invés de deixar o professor físico, a gente tem videoaulas, por exemplo. Ou então, se a gente tivesse um aplicativo onde as pessoas conseguissem ler a informação de uma forma diferente. Então, é a mesma coisa, né? Ao invés de você ter um quadro branco, você tem um quadro digitalizado. Mas é a mesma coisa, é o quadro branco, é o passivo, entendeu? Então, nesse âmbito, o que o Seymour Papert vai falar é que o computador vai programar a criança. Ou seja, a criança é um ser programável, onde você tem um computador e falar, olha só, eu vou dizer tudo o que você precisa aprender. Então, a criança é programada pelo computador. E aí, Seymour Papert vai virar essa chave. Ele vai falar assim, não é o computador que programa a criança que programa o computador. Ou seja, eu vou utilizar o computador como instrumento das minhas próprias criações. E aí, de novo, vai para esse âmbito protagonista e tudo mais, esse âmbito construcionista, e aí a gente vai ter resultados diferentes. As coisas que eu vou construir vai ser diferente do que cada um de vocês iria construir, e temos um ensino completamente diferenciado e mais protagonista, mais autônomo, mais criativo. Então, a gente vai ter aí o Seymour Papert trazendo toda essa base, né, com relação à educação, à tecnologia, a essas tendências e tudo mais. E aí, quem vai seguir o trabalho do Seymour Papert hoje, eu acho que é uma linha um pouquinho diferente, né, mas quem, vamos dizer assim, pegou o bastão vai ser o professor Mitchell Resnick. Então, o professor Mitchell Resnick, que hoje coordena um grupo chamado Lifelong Kindergarten. E eu acho esse nome maravilhoso. Se a gente for traduzir Lifelong Kindergarten, a gente vai ver que a tradução é mais ou menos assim: um jardim de infância para a vida toda, né? E basicamente o que o Mitchell vai falando, né? Mitchell Resnick vai falando, e é muito interessante que ele vai dizendo assim, ele vai fundamentar uma coisa que a gente vai começar a chamar de aprendizagem criativa, né? Ou seja, ele vai entrar muito forte na questão de que a criatividade é uma das habilidades chaves que a gente tem que preparar os alunos para o século XXI, principalmente porque hoje nós estamos passando por mudanças intensas no mundo, intensas, que a gente não consegue prever, né? E que, poxa, a gente está falando aí que, sei lá, cerca de 1 bilhão de empregos vão deixar de existir até 2030, né? E se a gente for esperar, né, todo o sistema educacional, que é gigante, que tem muita coisa para mudar, estar pronto para isso, vai ser muito difícil. Então as crianças têm que se readaptar perante essas adversidades. Então a criatividade vem aí como uma peça-chave para esse processo. Então Mitchell vai trabalhar muito forte com essa questão da aprendizagem criativa. E aí, quando a gente pensa, né, várias vezes, eu acho que quem acompanha o canal, tudo mais, já tem aquela pulguinha atrás da orelha, pensando, poxa, a educação não tá legal, né? Várias pessoas já falam, né, que era aquele modelo lá do século XIX, né, com professores do século XX para alunos do século XXI. E tá muita coisa tem que mudar e tudo mais. Mas aí o que o Mitchell vai reforçar, e o que é muito interessante, quando a gente fala de criatividade, ele fala, não é todo mundo que tá errado, não. Não são todos os setores da tecnologia que estão mandando mal. A verdade é que tem um setor ali que tá fazendo certinho, que tá trabalhando bem a questão da criatividade e que a gente não tem muita atenção, que é o jardim de infância. E para e pensa numa sala de jardim de infância. De um lado, tá lá a criança brincando com um bloquinho de madeira, outra brincando com massinha. Então o que elas estão fazendo ali? Elas estão criando, né? Uma tá criando um castelo, tá criando não sei o quê. E naquele processo de criar, aquele processo mão na massa, aquele processo lúdico,
ela vai aprendendo, ela vai criando, ela vai testando, ela vai errando, o bloquinho caiu tudo, ela tem que refazer, ela tem que entender sobre estruturas. E nesse processo, ela aprende como é que essas coisas funcionam na prática, mão na massa, e ela aprende sobre criatividade, sobre o processo criativo. Então no jardim de infância é trabalhado muito bem isso. E o que acontece nos anos seguintes? O aluno chega lá no primeiro ano, no segundo ano do ensino fundamental, e basicamente o discurso da tia lá fala assim, ó, agora a brincadeira acabou, agora é sério, agora vocês vão fazer prova, vocês têm dever de casa e tudo mais. É bom ou ruim? Olha só, na verdade, pensando em preparação para o século XXI, pensar em, quero que essas crianças aprendam a armazenar informações, fazer provas, decorar informações. O que é uma prova? É um momento em que a gente não pode consultar nada, para a gente colocar tudo que a gente sabe. Mas aí, se a gente pegasse um Google ali, por mais que a gente quisesse lembrar de tudo, tivesse uma memória fotográfica, na palma da nossa mão, a gente tem acesso a informações, uma quantidade de informações que Bill Clinton, lá quando era presidente dos Estados Unidos, em 1994, não tinha. Então não faz sentido a gente querer ser esse armazenador de informações, porque o computador faz isso muito melhor do que a gente. Né? Isso está cada vez mais acessível. E a gente tem que preparar as crianças para sobreviver a essa avalanche de informações. Deixa eu ver o que a Daniela falou aqui. Ó. Preocupamos com os alunos que saem do infantil e chegam no fundamental bombardeados com teorias. Isso é um choque para elas porque vemos todo o potencial criativo sendo engavetado. E é aí que mora o perigo, Daniela. E é aí que eles vão pensando nisso e pensar como trazer essa perspectiva do jardim de infância ao longo da jornada escolar. Né? Então, grande Ricardo Santin na área. Ricardo Santin também com conteúdos muito legais, vale muito a pena seguir. Evandro também está na área aí. Olha só, então, como trazer, né? Vem esse desafio de como trazer esse pensamento do jardim de infância para o resto das nossas vidas, para o resto do fundamental, da faculdade, para o mestrado, enfim. E existem dois grandes motivos pelo qual esse choque acontece, esse choque que a Daniela falou acontece. O primeiro é porque a criatividade era deixada de segundo plano. Muitas escolas até falam assim, tipo, criatividade é legal, a gente vai fomentar a criatividade, mas a verdade mesmo é que ela está em segundo plano. A criatividade é importante, mas se as atividades criativas atrapalharem o aluno a não tirar boas notas e pensando no médio e longo prazo, não fizer ele passar no Enem, não passar nas provas, nos índices, a criatividade fica em segundo plano. Então a criatividade não é pilar. Falo sem medo de errar que, sei lá, mais de 90% das instituições públicas, privadas, não sei o quê, não tem a criatividade como pilar. Tipo assim, olha só, a gente usa isso como prioridade e o resto é extra. Não tem. São raras. Não é que não tem, são raras. E é isso que tenta inverter. Então o primeiro motivo pelo qual as coisas mudam é a questão da criatividade nem ser um ponto-chave. Então nem vamos priorizar, então esquece isso. Então a estrutura do jardim de infância morre. E o segundo motivo, que também é muito relevante, é pensar assim, olha só, a gente não vai... beleza, a criatividade é importante, a criatividade é legal, esse pensamento do jardim de infância é muito legal. Eu vou pegar um aluno de 9º ano, vou pegar um aluno de ensino médio e vou colocar para ele brincar com Lego, com massinha, com bloco de madeira. Ele já entendeu o que é massinha, o que é bloco de madeira e tudo mais. Ele não vai ficar brincando, ele não vai ter progresso nesses processos na vida inteira. Então, existe também a necessidade de utilizar um outro conjunto de materiais, um outro conjunto de estruturas para que eles continuem criando, para que eles continuem aprendendo, mas que não seja materiais tão simplórios. E aí que vai entrando a questão da robótica e da programação. Ou seja, o que você vai instigando para os alunos nos anos seguintes? Você pega ali um Scratch, que é a linguagem de programação também criada pelo pessoal do Lifelong Kindergarten. Fala assim, que tal que você gosta de jogar, não gosta? Então, e se você criasse os seus próprios jogos? E se você criasse as suas próprias animações usando linguagem de programação?
E se você pegasse um Arduino e começasse a criar os seus primeiros protótipos de eletrônica? Você vai entender ali o que é ligar um LED, o que é fazer um motor girar, e nesse processo de causa e efeito, de tentativa e erro, você vai também trabalhando o processo criativo. O que acontece é que toda essa estrutura do jardim de infância, o professor Mitchell ele vai separar esse âmbito no que ele vai chamar de espiral da aprendizagem criativa. Então a criança lá no jardim de infância ela passa por essa espiral de aprendizagem criativa que começa pelo imaginar. Então em qualquer processo, ela quer lá criar um edifício com bloco de madeira, ela imagina aquilo. O primeiro passo é ela imaginar o que ela quer fazer. O segundo ela é criar, ela vai começar a criar esses blocos de madeira, vai fazer lá o prédiozinho e tudo mais. O terceiro passo ela é brincar, ela vai criar uma história, ela vai testar, colocar um outro muro ali do lado, ela vai brincar nesse processo. O próximo passo é ela compartilhar. Ela vai compartilhar, vai chamar o coleguinha, vai chamar a tia, vai chamar todo mundo ali. Depois ela vai refletir sobre aquilo, né? Os coleguinhas vão falar, e se você fizesse não sei o quê? E tudo mais. E ele mesmo também vai refletir sobre como aquilo pode melhorar. E depois ele vai imaginar de novo, ou seja, agora eu tenho um arcabouço, um grande repertório para pensar o que eu posso fazer diferente. Então vai imaginar de novo. E isso não é um ciclo, é uma espiral, porque aquele primeiro imaginar que teve lá no primeiro ponto é completamente diferente do segundo imaginar, né? Ele está com um repertório completamente diferente. E aí a gente vai ter num processo, por exemplo, de criar um robô, de criar um aplicativo, a mesma coisa. Imagina, eu estou desenvolvendo um aplicativo, né? Eu, adulto. Primeira coisa que eu vou fazer é imaginar. Imaginar como é que vai ser esse aplicativo. O que ele vai fazer, quais são as suas funcionalidades. Depois eu vou programar, eu vou criar o aplicativo, vou escrever lá o código-fonte. Depois eu vou compartilhar com as pessoas, vou colocar lá na Play Store, vou colocar na App Store. Depois eu vou refletir, as pessoas vão lá dar aqueles feedbacks, podia melhorar isso, podia melhorar aquilo, gostei disso, gostei daquilo. Comecei a refletir sobre o que as pessoas falaram pra mim. E aí eu vou imaginar de novo, posso fazer uma versão 2.0 desse aplicativo. Então, a mesma espiral que aquela criancinha de 5 anos estava passando, o cara lá que estava desenvolvendo o aplicativo era a mesma coisa. Teve uma vez que fui dar uma palestra para um evento de prefeitos. E aí eu passei com eles a mesma coisa da espiral da aprendizagem criativa de uma campanha para a prefeitura. A primeira coisa que a pessoa faz é imaginar a campanha dela. O que ela vai falar, como é que ela quer que as pessoas, os eleitores delas vejam. Depois ela vai criar a campanha. Depois ela vai brincar. O brincar na parte do adulto tá mais o testar. Eu joguei essa informação, como é que o público reagiu? Será que foi legal? Será que foi diferente? Depois ela vai refletir sobre a mensagem que ela passou. Nem todos refletem, mas alguns refletem. E aí vai imaginar de novo como fazer uma campanha. Então todo o processo criativo passa por esse ponto. Ricardo está falando aí, muito massa, Luan. Me lembrou também a ideia do degrau baixo e teto alto da aprendizagem criativa. Isso aí, degrau baixo, piso baixo, tem várias vertentes aí. Isso aí é um assunto para outra live, né? Mas é realmente o piso baixo que seria você usar a mesma ferramenta para trabalhar no nível mínimo, né? No nível de dificuldade mínimo, e depois no nível muito superior, o teto alto. E aí o Mitchell, vou até complementando, que ele vai falar das paredes largas, né? Que é o quê? Eu quero, sei lá, aprender um pouquinho de eletrônica e ser muito bom na eletrônica, mas não tem só uma linha reta. As paredes largas cada um pode fazer isso de uma forma diferente. Eu quero aprender robótica. Eu quero fazer o meu carrinho de robótica. Eu quero fazer um carrinho de robô. Aí o outro não, eu quero fazer um robô humanoide, um bonequinho em que ele mexe o braço. Eles fizeram coisas diferentes. Mas nesse processo, eles aprenderam muito nessa jornada, né? Saíram de um piso baixo, indo para o teto alto, mas indo por caminhos diferentes. Porque nós somos seres diferentes, né? Mas muito, muito bem apontado, Ricardo. E então é isso, os dois grandes motivos pelo qual a gente não tem o nosso jardim de infância para o resto da vida é porque criatividade não importava tanto, e porque a gente não tem que ter tecnologia. E cada vez mais a gente tem tecnologias acessíveis. Aqui vocês veem que eu compartilho muita coisa do Arduino, né? Que tem a linguagem de blocos, que deixa a coisa muito mais intuitiva, né? Se você vê ali na feed, tem vídeo lá com 1 minuto como você consegue programar e fazer os circuitinhos, né? Então, mostrando que é mais simples, cada vez mais simples. Eu sou engenheiro de formação,
né? Eu sou mecatrônico e eu vou dizer pra vocês, alguém já deve ter ouvido falar isso porque é uma coisa que eu falo com muita frequência. Eu odiava programar na faculdade. Não gostava de jeito nenhum. Quando eu recebi meu diploma de engenharia, eu prometi, eu falei, cara, nunca mais eu não vou digitar uma linha de código. Mas como diz o ditado, né? Não diga que dessa água não bebereis, que vai que afogareis. E aí, porque eu não gostava de programação, era muito difícil, a linguagem de programação, você precisava entender muito do contexto ali pra... Dava muito erro, você tinha que... Era muito difícil, você tinha muito esforço para pouco resultado. E hoje, quando você pega um Arduino com um Tinkercad, com uma linguagem de blocos, você pega um Scratch com uma linguagem de blocos, pega um App Inventor, você tem muito mais fácil e de forma muito mais acessível a questão de programar. E aí fica gostoso. Então você diminui esse gap, aquela coisa que antes era restrita ao pessoal da engenharia, ao pessoal da ciência da computação, porque era tecnicamente muito pesado, hoje está cada vez mais acessível. Então a gente hoje sim tem tecnologias para implementar ensino mão na massa, para trabalhar toda essa espiral da aprendizagem criativa, sem medo de errar, em todos os âmbitos da jornada acadêmica. Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, graduação, pós-graduação, enfim. E aí, é muito interessante isso. E o professor Mitchell, ele vai pegar toda essa ideia do Lifelong Kindergarten, ele vai fundamentar a aprendizagem criativa em 4 P's, que são os famosíssimos 4 P's da aprendizagem criativa, que são projetos, paixão, pares e play, né? Projetos vem de toda aquela fundamentação lá do construcionismo, né? O quanto a gente aprende e se engaja mais quando cria projetos significativos. O que acontece? Quando eu dava aula particular na época da faculdade, e dava aula lá de matemática, de física, e estava lá ensinando energia potencial gravitacional, ensinava geometria analítica, logaritmo e não sei o que, e você via lá os meninos com a cara de ai, que chato, né? Você demorava muito para motivar esses meninos, e aí eles perguntavam a todo momento, para que isso vai servir na minha vida? Vou terminar isso aqui, nunca mais vou precisar ver logaritmo. Tinha um meme que era muito conhecido, que é um cara olhando pro infinito, assim, que fala assim, mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara. E é verdade, para pra pensar se você, a não ser que você trabalhe diretamente com isso, seja um professor de matemática, outro professor de exatas, se você usou a fórmula de Bhaskara no seu dia a dia. Gente, eu não tô falando que a fórmula de Bhaskara não serve pra nada. Lógico que serve, boa parte das coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Só que a gente peca muito por não trazer uma aplicabilidade, de trazer o projeto, uma coisa criada, uma coisa que a pessoa seja palpável. E é isso, essa é a virada de chave, né? Não é a gente aprender um monte de teoria para vai que um dia a gente usa. Não, eu tenho um projeto para realizar. Pode ser que eu use ou não, e aí a partir disso eu vou buscando as teorias. E é a partir desse fundamento que se pauta o primeiro P, que é o P de projetos. É quando você, ao invés do aluno perguntar para que isso vai servir na minha vida, ele já fala, cara, eu preciso realizar esse projeto. Ele já vê claramente que ele precisa entender sobre aqueles conceitos para conseguir realizar. E também vai atrás de vários conceitos que a gente nem imaginaria colocar lá no nosso currículo, que a gente tem que seguir do MEC e tudo mais, porém que o garoto ou a garota precisa resolver para desenvolver aquele projeto. Porque a vida real é assim. A vida real não tem roteiro, né? E a gente tem que ensinar desde cedo para esses meninos como é trabalhar em uma vida sem roteiro. Porque a gente fica perdido quando vira adulto. E eles precisam entender isso desde cedo, né? Então esse é o primeiro P, o P de projetos. O segundo P é maravilhoso. O segundo P é o P de paixão. Eu tô fazendo um curso de reaprendizagem criativa do Murilo Gun e ele tem ele fala de vários bloqueios educacionais, de criatividade, na verdade é bem alinhado com o fundamento de aprendizagem criativa que o MIT fala. Apesar dele nunca citar esse pessoal, não sei se ele usa como fonte ou não, mas ele fala muito do bloqueio do tesão, né? Que é basicamente
as pessoas, elas se sentem paralisadas, né? Elas fazem... É muito falado assim, você não tem que fazer o que você gosta, tem que fazer o que é necessário. E aí, por causa disso, várias pessoas vão deixando vários sonhos de lado. Eu queria ser mecânico, mas aí falavam que precisava fazer direito, porque direito é que é bom. Aí outro, não, eu precisava fazer medicina, não sei o quê. Então, não é questão de essas áreas serem ruins, mas a questão é por que você está escolhendo essa área que você está trabalhando, independente da área que seja. Porque se você tiver só uma motivação extrínseca, ou seja, uma motivação fora de você, que seja só de financeira e tudo mais, vai chegar uma hora que você vai perder gás, que você não vai continuar ali na frente. Quando a gente faz algo que a gente gosta, isso aqui não é poesia, nem nada demais. Existe um processo cognitivo que a gente trabalha, que vamos entrar num processo chamado processo de flow, de fluxo. Ou seja, que a gente está tão imerso naquela situação, naquele projeto, naquela situação, que a gente nem vê o tempo passar. Isso acontece muito quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, quando está de férias. Quando as pessoas estão de férias, parece que o tempo passa rapidão. E aí, quando a gente está trabalhando de segunda a sexta, para boa parte das pessoas o tempo demora, né? As pessoas entram segunda-feira já imaginando a sexta chegando. É tudo mais difícil, é tudo mais duro quando a gente faz o que a gente não gosta. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente entra em flow. E o que é importante da gente entrar em flow? Que a gente vai performar muito melhor. A gente vai entrar no âmbito de alta performance. Então, o P de paixão é o quê? É buscar compreender aquele aluno, aquela aluna, tentar entender quais são os interesses daquele aluno, quais são os interesses daquela pessoa, para aí a gente propor um projeto, uma atividade para que ele se engaje, para que ela se engaje. Que aí a ideia, o grande propósito, inclusive é um dos grandes propósitos que eu acredito que é o propósito da educação, é como fazer o aluno entrar em flow. Como fazer o aluno entrar nesse estado de fluxo, nesse estado de imersão. É isso, é trabalhar nessa motivação que ele vai voar. É muito comum, por exemplo, em atividade de robótica, eu não vou entrar nesse âmbito, porque é um âmbito mais complexo. Por exemplo, hoje a robótica ela é muito trabalhada assim, a âmbito de Olimpíada, que é você, vou fazer um carrinho que vai do ponto A para o ponto B e ele tem que resolver tal missão. E tem um monte de gente que super se engaja nesse projeto e você vê exatamente aquelas Olimpíadas lotadas e é muito legal e blá blá blá. Mas isso não engaja todo mundo, não é todo mundo que a gente que gosta muito disso. Tem gente que não interessa muito isso. E eu vejo isso muito até em professoras que participam do meu curso online. Não estou falando que isso é uma coisa de mulher ou de homem, mas eu vejo uma tendência, por exemplo, das minhas alunas, em que elas não estão tão focadas assim, fazer um projeto que vai do ponto A para o ponto B. Mas elas estruturam os seus projetos muito numa pegada de contação de história, né? De storytelling, né? Então, tem várias vezes que a pessoa vai, vou fazer um robozinho, o nome desse robô é Isolda, e ela gosta muito disso, gosta muito daquilo, então começa a criar todo um contexto, toda uma história e tarará, e é muito legal isso. É muito legal esse processo. E então a gente entender que tipo de aluno a gente está lidando. Vai ter um aluno que vai gostar mais de storytelling, vai ter uma aluna que vai gostar mais de projeto, e a gente tem que entender como é que funciona a mentalidade, porque o grande objetivo é deixar ele nesse estado de fluxo, nesse estado de flow, nesse estado imerso. E aí, como a gente estava falando lá das paredes largas, ele pode fazer ou o carrinho ou o boneco interativo, mas não interessa. Ele vai aprender sobre o processo de eletrônica, de robótica, vai entender sobre o processo criativo, mesmo que não tenha realizado o mesmo projeto. Né? Então esse é o ponto da paixão e esse é um desafio. E aí não dá pra gente fazer educação massificada. Não dá, porque cada um é de uma forma diferente. Então sim, vai precisar do professor para entender como é que é aquele aluno, como é que é aquela aluna, como é que é a personalidade daquela pessoa, entendeu? Então aí que mora o desafio. Mas maravilhoso. Eu acho que esse é uma das grandes viradas de chaves da aprendizagem criativa. O terceiro P é de pares, né? A importância de se trabalhar com outras pessoas. Né? O pares ele é maravilhoso porque, como a gente estava falando, ninguém é igual a ninguém. E a gente às vezes também acredita que a criatividade ela é algo que vem assim do nada. Né? A criatividade vem do nada e eu tenho que ter uma ideia totalmente original e tudo mais.
Mas a verdade é que a criatividade está mais relacionada a uma combinação de coisas que já existem para fazer algo novo. E quando você trabalha em pares, quando você trabalha com outras pessoas, você tem uma pessoa diferente de você, você tem mais diversidade e você consegue aumentar o seu leque de repertório. E com isso você tem um trabalho muito mais criativo, né? Então a importância de você trabalhar em grupo e trabalhar com a maior diversidade possível. De preferência, trabalhe com alguém que seja diferente de você, que pense diferente de você, porque vai ter um outro ponto de vista. E é como um ditado que fala, toda vez que eu falo de pares, eu falo desse ditado que fala assim, eu vi uma vez num mural com uma foto de várias pessoas e que falava, ninguém é tão inteligente quanto todos nós juntos. Era um quadro com 10 pessoas. Então, por mais que a gente valorize muito essa questão individual, né? O aluno super inteligente. Não, e a capacidade dele de se multiplicar com relação às outras pessoas, né? De somar ali o 1 mais 1 ser maior do que 2, ser 3, ser 5, ser 1000. Então, é esse poder que os pares têm. E aí, a gente vai para o último P, que é de play, né? O play que pode ser traduzido de diversas formas, né? O play no inglês ele significa várias coisas, né? Tipo assim, do mesmo jeito que você pode play the piano, né? Ou seja, tocar piano, você pode play football, ou seja, jogar futebol. Então, play está relacionado a várias coisas. E basicamente, se a gente pudesse falar o que seria o play, está mais relacionado ao processo lúdico. A importância desse processo lúdico, desse processo. Não é que é divertido, assim, precisa ser leve, a pessoa não precisa aprender. Mas ele pode ser desafiador, mas ele pode ser lúdico. Um excelente exemplo disso aí é quando videogame. Então, por exemplo, é muito comum às vezes a gente ver esses jovens, esses adolescentes que estão na sala de aula e estão lá super entediados, não estão nem aí para as aulas, não estão nem aí para as aulas. Aí esse menino chega de tarde da escola, vai jogar videogame e passa a tarde inteira jogando videogame. E quando você vê, esse menino passou de uma fase super difícil, super tensa e tudo mais. E ele passou e você vê que naquele momento ele não tem um déficit cognitivo. Ele não tem. Ele sabe das coisas, ele entende, ele tem um raciocínio lógico bem estruturado, só que ele estava numa atividade lúdica, né? Diferente do que acontecia lá na sala de aula. Então, assim, tem uma história lá do professor Mitchell Resnick, que ele estava nesses clubes aí de robótica, de programação, e um aluno estava fazendo um joguinho lá no Scratch em que um peixe maior tinha que abocanhar um peixe menor e ele queria contar os pontos. E ele perguntou pro professor como é que fazia isso. Aí o professor, você pode usar esse elemento aqui chamado variáveis. Aí ele mostrou lá como é que funcionava variáveis, toda vez que ele abocanhava um peixe, incrementava mais um ali. E esse menino ficou feliz pra caramba, começou a abraçar o Mitchell e tudo mais. E aí o questionamento que fica do Mitchell é: quantas vezes o seu aluno já te abraçou por você ter ensinado variáveis para eles? E é isso. Esse é o poder das atividades lúdicas, né? De você colocar um contexto lúdico no processo, né? É uma coisa que o Simon Papert vai chamar de hard fun, né? Uma diversão mais difícil, mais desafiadora. Ou seja, não é porque a escola não precisa ser mais fácil. A escola precisa ser mais lúdica, ser mais engajadora. E o play está totalmente relacionado a isso. Então, tudo que a gente fala de aprendizagem criativa, principalmente pegando essa vertente lá do MIT, está relacionado a esses 4 P's da aprendizagem criativa. No final vai ser o grande pilar que vai trabalhar nesse processo, são os 4 P's da aprendizagem criativa. Já ouvi falar, não vou conseguir me aprofundar porque eu não sei em detalhes, mas as pessoas vêm falando cada vez mais em mais 2 P's da aprendizagem criativa. Então, a princípio, nós temos 4 P's da aprendizagem criativa e estão surgindo outros 2 P's. Mas várias vezes eu pesquiso, eu não consigo encontrar uma fonte que aprofunde no processo dos outros 2 P's. Então, existe um outro P de propósito, né? Então, não é só fazer por fazer. Qual é o impacto
que vai gerar essa sua criação, né? O que ela vai impactar? Então, o porquê você faz o que você faz. Então, o quinto P estaria relacionado a essa questão do propósito. E tem um outro P também, que é o de poderosas ideias, né? Powerful ideas. Que é basicamente falar assim, poxa, legal, você está aprendendo essas coisas, você colocou o ensino mão na massa, para pegar, principalmente para contextualizar as coisas que a gente aprende na escola. Então acontece muito disso, da gente sempre estar naquele desafio, beleza, eu preciso ensinar fórmula de Bhaskara para os alunos, então qual é o projeto que eu posso fazer para ensinar isso, né? Então a gente acaba pegando um contexto que já existe, que a gente quer ensinar, porque a gente precisa seguir lá os roteiros do MEC e tudo bem. E aí você vai pensar, o que eu posso trazer de um projeto prático para trazer nesse ponto. O Poderosas Ideias vai inverter um pouco esse processo. Ele não vai se preocupar muito em seguir o currículo. O Poderosas Ideias vai falar assim, tá, independente do que a gente está aprendendo aqui, não estou falando que serve ou não serve, mas independente do que a gente tem aqui, como eu posso pegar esse contexto, né, esse contexto de aprendizagem criativa e criar coisas que realmente gerem impacto na minha sociedade? Né, essas ideias poderosas que realmente vai ser a chave de virada na sociedade. Como é que eu vou resolver o problema da fome? Como é que eu vou resolver o problema do lixo? Né? Independente se tem coisa no currículo ou não. Né? Então, Poderosas Ideias está trabalhando mais nesse âmbito. Então, aí, no total, nós vamos ter 6 P's da aprendizagem criativa. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, né? Entender, mostrar essa fundamentação do MIT, né? Entender esse contexto do Lifelong Kindergarten, dos 4 P's da aprendizagem criativa, da espiral da aprendizagem criativa. Queria saber se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, né? Antes da gente encerrar a live, mas de antemão já queria agradecer pela presença de todo mundo. Nós estamos aqui, né? Toda sexta-feira, ao meio-dia e meia, falando, né, sobre diversos fundamentos aí dessa educação criativa, dessa educação tecnológica, da educação maker e como a gente pode realmente trazer um impacto significativo para a educação. E também lembrar que todas as terças e quarta-feiras lá no YouTube, não é ao vivo, mas a gente vai ter tutoriais de Arduino, ou seja, como você pega projetos que alunos do curso online já fizeram usando o sucata, usando os materiais que eles tinham disponíveis, além dos componentes controlados pelo Arduino, sejam LED, servomotor, ultrassom, enfim. Eu faço uma engenharia reversa desse processo. Então eu vou pegando o projeto ali e vou pegando quais componentes que você poderia usar para fazer aquele projeto dar certo. Aí isso é lá no YouTube, no canal da Ensino Maker. Então, gostaria de novo de agradecer todo mundo que ficou até aqui e até a próxima. Grande abraço.